Nasci sob o sol quente de Moçambique, numa pequena aldeia onde o cheiro à terra molhada se misturava com o riso das crianças. Eu era uma dessas crianças, o Aníbal. A minha vida era simples, cheia de jogos na rua, de correr descalço atrás de uma bola de trapos. A minha mãe, a dona Fátima, era o meu porto seguro. O seu sorriso era a primeira luz do dia e o seu abraço, o refúgio da noite. Ela sonhava com um futuro brilhante para mim, um futuro longe das dificuldades que ela conheceu. Com o passar dos anos, a nossa aldeia começou a mudar. As luzes da cidade grande, Maputo, chamavam por mim. Parecia um mundo de promessas, de oportunidades infinitas. E eu, jovem e cheio de sonhos, decidi ir. A minha mãe abençoou-me, com os olhos cheios de lágrimas e esperança. Vai, meu filho, disse ela, mas nunca te esqueças de quem és e de onde vens. Maputo era avassaladora. Os prédios altos, o barulho constante, as pessoas a correrem em todas as direções. No início, tudo era uma aventura. Arranjei um pequeno trabalho, fiz alguns amigos, mas a cidade grande tem sombras que não vemos à primeira vista. E foi numa dessas sombras que eu me perdi. Tudo começou por curiosidade, como tantas histórias tristes começam. Um amigo oferece-me algo para relaxar, para esquecer os problemas. Dizia ele que era só para experimentar, para sentir a euforia da cidade. E eu, querendo pertencer, querendo ser cool, aceitei. Foi um erro que me custaria anos da minha vida. Aquele primeiro passo levou-me por um caminho escuro e sinuoso. A curiosidade transformou-se em hábito, o hábito em vício. O mundo das drogas abracou-me com uma força que eu não conseguia combater. O dinheiro do meu trabalho já não era suficiente. Comecei a faltar, a mentir. A luz nos meus olhos, que a minha mãe tanto amava, começou a apagar-se. Eu via minha vida desmoronar-se. As promessas que fiz a mim mesmo e a minha mãe tornaram-se pó. A cidade que parecia um sonho tornou-se o meu pesadelo. Eu estava sozinho, perdido num labirinto de desespero. Tentei parar várias vezes, juro que tentei, mas o vício era um monstro faminto, e eu era sua presa. Cada tentativa falhada empurrava-me mais para o fundo do abismo. De vez em quando, ligava para minha mãe. A voz dela, do outro lado da linha, era a única coisa que me ligava à minha antiga vida. Eu mentia, dizia que estava tudo bem, que estava a trabalhar muito. Mas uma mãe sabe, ela sentia minha dor na minha voz, no meu silêncio. Aníbal, meu filho, o que se passa? Perguntava ela, com a voz embargada. E eu desligava, incapaz de lhe contar a verdade. A vergonha era demasiado grande. Um dia depois de atingir o fundo do poço, sem dinheiro, sem amigos, sem esperança, tomei uma decisão. Vou ter para casa, voltar para minha mãe. Eu não sabia o que esperar. Tinha medo do seu julgamento, da sua desilusão. Cheguei à aldeia como uma sombra do rapaz que partira. Magro, com um olhar perdido. Quando a minha mãe me viu à porta, os seus olhos encheram-se de lágrimas. Mas não eram lágrimas de raiva ou de desilusão. Eram lágrimas de dor, mas também de um amor incondicional. Ela não disse nada, apenas me abraçou. Naquele abraço, eu senti o perdão, a aceitação e, acima do tudo, a força para lutar. A jornada para a recuperação foi a mais difícil da minha vida. A abstinência era uma tortura física e mental. Havia dias em que eu queria desistir, em que achava que não ia conseguir. Mas a minha mãe nunca desistiu de mim. Ela estava lá em cada momento de suor e de agonia. Cuidava de mim, dava-me comida, contava-me histórias da minha infância para me lembrar de quem eu era antes da escuridão. Ela procurou ajuda na nossa comunidade. Falou com os mais velhos, com o centro de saúde local. Juntos, criaram uma rede de apoio à minha volta. A força da minha mãe mobilizou uma aldeia inteira. Ela nunca me olhou com pena, mas sim com a certeza de que eu iria vencer. Tu és mais forte que isto, Aníbal. Eu sei que és, dizia ela, segurando a minha mão. Lentamente, muito lentamente, a luz começou a voltar. Comecei a ajudar a minha mãe nos campos, a sentir a terra nos meus pés novamente. O trabalho físico limpava o meu corpo e a minha mente. O som dos pássaros substituía o barulho da cidade na minha cabeça. Comecei a reencontrar-me, a perdoar-me. Os anos passaram. A batalha foi longa, mas com o amor inabalável da minha mãe e o apoio da minha comunidade, eu venci. Eu venci as drogas, recuperei a minha vida, o meu sorriso, a minha dignidade. Hoje, olhando para trás, vejo que a minha maior força nunca esteve em mim, mas no amor incansável daquela mulher extraordinária. Amém, amém. Ela foi a minha âncora na tempestade, a minha luz na escuridão. Reconstruí a minha vida na aldeia que me viu nascer. Conheci uma mulher maravilhosa, a Amélia, e juntos construímos a nossa própria família. Tenho 2 filhos lindos que correm descalços pela terra, tal como eu fazia. Todos os dias, olho para eles e para minha esposa, e vejo a minha segunda oportunidade, a minha redenção. A minha mãe, a dona Fátima, agora é avó.
O seu sorriso continua a ser a luz dos nossos dias, agora ainda mais brilhante. Ela olha para mim com orgulho que me enche o coração. A história dela e a minha é uma prova de que o amor de uma mãe pode mover montanhas, pode resgatar um filho do abismo mais profundo. Se estás a passar por uma luta semelhante, ou conheces alguém que esteja, por favor, não percas a esperança. Procura ajuda. Fala com alguém. Há sempre uma luz, mesmo na escuridão mais densa. E muitas vezes, essa luz elas têm o nome de mãe, de família, de comunidade. A recuperação é possível. Eu sou a prova viva disso. Obrigado por ouvirem a minha história. É uma história de queda, mas, mais importante, é uma história de redenção, de amor e de esperança. Se esta mensagem tocou o vosso coração, por favor, partilhem este vídeo. Nunca sabemos quem pode estar a precisar de ouvir que não está sozinho e que há uma saída. Subscrevam o canal para mais histórias de superação. Fiquem bem.